Oi, pessoal! Esse é o segundo vídeo da aula de fatores e processos de formação e nós vamos conversar um pouquinho agora sobre os fatores de formação do solo, né? Só para a gente recapitular, no primeiro vídeo a gente viu que para sair do material de origem, seja ele um sedimento, seja uma rocha, e ter a formação do solo, a gente precisa da ação de quatro grandes grupos de processos, né? Que são os processos de adição, que se referem à entrada de materiais no solo, os processos de perda, que se referem à saída de materiais do solo, os processos de translocação, que se refere a tudo aquilo que movimenta, né, dentro de um determinado perfil de solo, e os processos de transformação, que são relacionados a uma alteração estrutural, a uma alteração química, né, do material de origem do solo. Bom, então a gente viu também que todos esses processos vão estar acontecendo em todos os solos, mas a gente vai ter o predomínio de alguns processos específicos em cada solo, né? Então, por exemplo, na classe dos latossolos, que são os solos mais comuns aqui no Brasil, nós temos o predomínio dos processos de transformação, monocialitização, alitização e ferralitização, né, que são processos que levam à formação de caulinita e de óxidos de ferro e de alumínio, e também processos de transporte, no caso, processo específico de bioturbação, né, que é a movimentação de argila da parte mais inferior do solo para a superfície do solo, que é um processo realizado aí pela fauna do solo. A gente já viu isso no vídeo anterior. O que faz com que a gente tenha o predomínio desses processos nesse solo e que em outro solo, como nos neossolos quartzarênicos, por exemplo, né, esses processos não sejam tão importantes? O que muda, tá? O que vai determinar a intensidade com que esses processos vão acontecer, quais processos vão estar acontecendo em maior intensidade, são os fatores de formação do solo, que são eles: o material de origem, né, que é onde o solo vai se desenvolver, a posição de relevo onde esse material de origem está inserido, os organismos que vão estar atuando, né, em cima desse material de origem, qual é o clima da região onde esse material de origem está inserido, quanto tempo se passou, né, desde o início do processo de intemperismo do material de origem. Então, de forma mais esquemática, né, nós temos aqui os 5 fatores de formação do solo. Então, a ação, um determinado material de origem que está inserido numa determinada posição de relevo, né, com a ação dos organismos nesse material, do clima. Então, a gente tem regiões que chovem mais, tem regiões que chovem menos, temos variação, a gente tem variação de temperatura também, né? Isso vai condicionar uma determinada intensidade de intemperismo desse material. E além disso, o tempo transcorrido entre a gente sair do material de origem e ter a formação do solo, o tempo que transcorreu, ele também é muito importante. A gente pode condicionar solos mais antigos ou solos mais jovens, né? Vamos falar de uma outra forma: solos mais intemperizados ou solos menos intemperizados. Nós vamos ver hoje, quando a gente estiver falando sobre o tempo, que o tempo é uma coisa muito relativa. A gente pode ter um solo muito pouco intemperizado e esse solo ser ainda assim um solo mais velho, né? Quer dizer, que transcorreu mais tempo desde o início do processo de intemperismo de um determinado material de origem. Então, essa é a função, né, vamos falar assim, né, a equação aí de formação do solo, com todos os fatores que vão interferir na formação desse solo. E nós vamos começar agora a conversar um pouquinho sobre cada um desses fatores. E nós vamos começar pelo material de origem, né? O material de origem, gente, ele é o estado inicial do sistema solo. Então, o que é o solo no tempo zero dele? O solo no tempo zero dele é uma rocha, é um sedimento, né? É o que a gente chama de material de origem. Dentre os materiais de origem, a gente tem dois grandes grupos principais, que são as rochas e os sedimentos. As rochas, elas podem ser divididas em magmáticas, metamórficas e sedimentares. Né? Sedimentos, a gente tem sedimentos aluviais, tem sedimentos marítimos, coluviais, depósitos orgânicos. Né? Nós vamos conversar mais sobre isso, tá? Na aula, a gente vai ter uma aula específica para falar sobre material de origem. Daí eu vou explicar um pouco melhor aqui. Um solo aluvial é um solo que ele tem sedimentos trazidos pelo rio, né? Sedimentos marítimos, sedimentos trazidos pelo mar.
Enfim, tá? A gente vai desenvolver um pouquinho mais esse conceito. Mas por enquanto, gostaria que vocês soubessem que a gente pode ter como material de origem tanto rochas como sedimentos, né? E a influência do material de origem sobre o tipo de solo que vai ser formado, ela é maior quando a gente está em ambientes mais secos e nos estágios mais iniciais do processo de desenvolvimento desse solo. À medida que a gente vai avançando no processo de intemperismo, a semelhança que a gente vai conseguir encontrar entre o solo e o material de origem, ela diminui bastante. Bom, por que as rochas e os minerais, eles sofrem intemperismo, né? Por que a rocha ela não permanece como rocha? Por que ela vai sofrer intemperismo e levar à formação de um solo? As rochas e minerais, gente, na superfície, né, da Terra, elas não estão em equilíbrio com as condições do meio. Elas foram formadas numa condição mais quente, muitas vezes sem oxigênio, quando a gente está falando de rochas magmáticas, por exemplo, né? Numa condição de pressão muito diferente, quando a gente está falando de rocha metamórfica. E tudo isso faz com que quando esse material chegue à superfície da Terra, né, que é onde a gente tem a presença dos solos, ele está num lugar que é muito diferente daquela condição de formação dele. Então ele começa a se transformar, ele começa a sofrer processo de intemperismo, né? E o que é o intemperismo, né? O que é o intemperismo? Bom, a gente tem dois tipos de intemperismo, até mais, né? Até poderia falar intemperismo biológico, mas nós vamos comentar hoje mais sobre o intemperismo físico e o intemperismo químico. A gente tem o intemperismo físico, que seria mais a fragmentação desse material. Então, a gente já falou sobre isso, né? Quando a gente estava falando de fase sólida do solo. As rochas, elas são compostas por minerais. Os minerais que compõem as rochas, eles são chamados de minerais primários, né? Todas as rochas, elas são compostas por minerais, e esses minerais, eles podem ser essenciais, quer dizer, para ser aquela determinada rocha, eu preciso ter o mineral A, o mineral B e o mineral C, e eu também vou ter o que a gente chama de minerais acessórios. Então, para uma determinada rocha, para eu dizer que uma rocha tem um determinado nome, eu preciso ter os minerais essenciais, que dão nome para aquela rocha, né? Então, mineral A, mineral B, mineral C. Mas eu posso ter também a presença de minerais que eu vou chamar de minerais acessórios e que podem variar, né? Então, os minerais acessórios que estão num arenito Bauru, eles podem ser diferentes dos minerais acessórios que eu tenho no arenito Botucatu, por exemplo, tá? Então, a gente tem aí variações de rochas, né? A gente tem rochas com o mesmo nome, que estão em locais diferentes, enfim, que vão ter algumas diferenças, mas essa diferença não vai estar no mineral essencial, uma das diferenças vai ser os minerais acessórios que vão estar presentes nessa rocha, tá? Então, num primeiro momento, quando a gente tem um intemperismo físico, a única coisa que a gente tem é a fragmentação dessa rocha e a liberação das partículas desses minerais primários, mas sem que eles sofram um processo de transformação, sem que eles se transformem num outro mineral. É simplesmente uma fragmentação, né? Então, é comum que esses minerais eles ocorram na rocha num determinado padrão, né? E a hora que a gente tem a fragmentação, o que a gente tem é a liberação desses fragmentos contendo esses minerais. Bom, o que afeta o intemperismo físico? A gente tem várias coisas, né? Algumas delas são a variação de temperatura, então a gente tem uma variação de temperatura principalmente na camada mais superficial, né, do solo. Essa variação de temperatura, ela vai levar a uma contração e uma expansão dos minerais que compõem as rochas. Cada um desses minerais, eles têm um coeficiente de expansão e contração que é específico, né? Então, à medida que a gente vai tendo temperatura mais baixa, contrai, temperatura mais alta, expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai, expande, a gente tem a ruptura dessa estrutura e a gente tem a liberação desses minerais primários. Né? O congelamento é um outro exemplo. As próprias raízes, elas promovem o intemperismo físico, né? À medida que elas vão penetrando nas fendas aí
dessas rochas e vão abrindo essas fendas, vão favorecendo o movimento de água, enfim, elas vão favorecendo o processo de intemperismo químico. Elas vão levar ao intemperismo físico, mas elas favorecem o intemperismo químico. Da mesma forma que a fragmentação ocasionada pelo movimento de contração e expansão. A contração e expansão vai levar à ruptura, à quebra, né, da rocha, à liberação dos minerais primários, que vão estar agora em partículas menores, e isso vai favorecer o ataque dessas partículas, né, pelo H+, enfim, a interação com a água, levando a reações de hidrólise, que vai caracterizar, então, o intemperismo químico, né. Percebam que quando a gente tem essa variação de temperatura, esses coeficientes diferentes de expansão e contração de cada um dos minerais formadores de rocha, isso vai levar então a uma fragmentação. E essa fragmentação geralmente ela vai acontecer de forma esferoidal. O que isso significa? Então a gente vai ter camadas, né? Então, por exemplo, essa camada aqui se fragmenta, depois essa de dentro, depois a de dentro, tá vendo? Como se fosse descascando mesmo a rocha. Saiu a primeira camada, como se fosse uma cebola, né? E aí a gente vai ter novamente o agente de intemperismo físico atuando ali em cima dessa rocha, levando mais uma vez a então a fragmentação, tá? Então geralmente o intemperismo físico ele vai acontecer dessa forma. E o intemperismo químico, né? Então depois que a gente teve aí uma certa fragmentação da rocha, fica mais fácil o acesso, né, da água a esse material e a gente vai ter a ocorrência das reações que vão levar ao intemperismo químico. Então, reações de hidrólise, de hidratação, de dissolução, oxirredução, enfim. Tem uma série de reações aí que a gente pode ter acontecendo que vão levar à formação de minerais que não são os minerais que compõem a rocha, né? Então, a gente vai sair, então, dos minerais primários e levar à formação dos minerais secundários. Quais são, gente, as características do material de origem que vão influenciar esses processos, né? Que vão influenciar a formação do solo? Então, a gente tem a composição da rocha, composição mineralógica. Cada mineral, ele tem uma tendência de intemperismo que varia, ele tem uma determinada composição química, né? Que é o segundo item que a gente está comentando aqui. A granulometria da rocha, então a gente tem rochas que têm uma granulometria um pouco mais grossa, a gente tem rochas que têm uma granulometria um pouco mais fina. O grau de consolidação desse material, então a gente tem uma série de fatores aí do material de origem que a gente vai conversar um pouquinho melhor, né? Quando a gente estiver falando sobre material de origem, que vão levar, que vão interferir, né? Em como que o material de origem vai afetar o tipo de solo que está sendo formado, tá? Bom, eu queria comentar um pouquinho sobre a questão da composição mineralógica desse material de origem. Existem materiais de origem que têm muito mais facilidade de sofrer intemperismo do que outros. Então, olivina, piroxênio, anfibólio, né? Esses minerais que estão mais aqui em cima nessa sequência são minerais que são mais fáceis de ser intemperizados. Enquanto esses minerais que estão aqui embaixo, principalmente o quartzo, né, são minerais que têm um intemperismo mais difícil, tá? A gente viu quando a gente estava falando sobre a fase sólida do solo, que os minerais primários, que são aqueles minerais que são herdados da rocha, eles vão aparecer no solo na fração areia. Solos que são muito ricos em quartzo, o quartzo não é um mineral que tende a sofrer intemperismo. E por conta disso, né, como ele não tem essa tendência de sofrer intemperismo, ele vai permanecer no solo, formando a fração areia desses solos. Quando a gente tem materiais de origem mais ricos nesses minerais aqui, que são mais fáceis de sofrer intemperismo, a gente tem uma maior formação de argila no solo. Então, o teor de argila do solo, ele depende do grau de intemperismo daquele solo? Depende, mas ele depende muito, e principalmente a gente que está aqui no Cerrado, né, a gente é muito mais dependente do tipo de mineral que está na fração sólida desse solo, né? Quando a gente tem minerais que são mais fáceis de sofrer intemperismo, a gente tende a formar solos mais argilosos. Então percebam que a composição mineralógica do material de origem, ela vai afetar a granulometria do solo que está sendo formado, tá? Vai influenciar, então,
também a velocidade de intemperismo. Quanto mais para cima tiver o mineral nessa sequência aqui, mais rápida vai ser a velocidade de intemperismo e, portanto, a gente tende mais rapidamente a formar esse solo, né? Além disso, o tipo de material de origem, ele vai influenciar a composição química do solo, né? Vai influenciar a textura, como a gente já comentou, e vai influenciar também a composição química desse solo. Existem rochas que são mais ricas em cálcio, magnésio, potássio, né? Existem outras que são mais pobres, né? E aí, o tipo de solo formado e os teores desses elementos químicos, ele tem uma relação com o material de origem. Lembrando que, quanto mais no início do processo de intemperismo, maior vai ser a semelhança entre material de origem e solo nesse quesito composição de elementos químicos, né? A gente poderia dividir as rochas em rochas félsicas e máficas, né? Rochas félsicas são rochas que têm coloração mais clara e rochas máficas são rochas que têm coloração mais escura. Geralmente as rochas félsicas, elas têm teores menores aí de cálcio, de magnésio, de ferro, de manganês, né? Elas originam solos mais pobres em termos de nutrientes, enquanto as rochas máficas, elas têm teores mais elevados daqueles cátions, né? Cálcio, magnésio, então, e de ferro também. E aí a gente acaba tendo a formação de solos aí com uma fertilidade um pouco melhor. Mas, de novo, gente, a gente não pode concluir isso a partir do material de origem, porque se a gente estiver no final de intemperismo, mesmo que a rocha de origem ela tenha altos teores desses elementos químicos, pode ser que o solo, por estar num processo de intemperismo muito intenso, tenha perdido, né? E não tenha sobrado aí muito desses elementos químicos. Um outro ponto é que algumas vezes a gente tem rochas, né, principalmente quando a gente está falando aí de rochas ultrabásicas, que podem levar a teores tóxicos de alguns elementos. Níquel é um exemplo, né, bastante comum para a gente aqui na região. E a granulometria da rocha, né, o que ela vai influenciar na formação do solo? Bom, a granulometria da rocha, ela vai depender muito do resfriamento, se ele é lento ou se ele é rápido. Quando a gente tem rochas que têm um resfriamento mais lento, então geralmente rochas intrusivas, né, rochas que se formam, rochas magmáticas que se formam no interior da Terra, o tempo de resfriamento do magma é maior. E isso vai fazer com que os grânulos de cada um dos minerais, eles fiquem mais aparentes, né? Então vou dar um exemplo aqui de uma rocha intrusiva, o granito. O granito, que é aquela rocha que a gente usa, né? É muito comum nas pias, tem várias pintinhas, a gente vê uma pintinha preta, uma pintinha branca, uma pintinha mais marrom, né? Dependendo do tipo de granito, a gente tem muitos tipos aí diferentes de granito, mas aquele granito mais comum, né? A gente consegue ver os grânulos da rocha, tá? É uma rocha intrusiva, é uma rocha que tem um tempo de resfriamento maior e por isso os grânulos que a gente vê na rocha são maiores. A gente também tem rochas que são extrusivas, ou seja, a gente tem um derramamento de lava vulcânica, né? E um resfriamento mais rápido, porque esse resfriamento acontece na superfície da Terra, tá? Essas rochas, elas tendem a ter cristais muito menores dos minerais. E isso se deve ao fato do resfriamento do magma ser um resfriamento mais rápido. Observem aqui duas rochas que têm a mesma composição mineralógica. Então, os minerais essenciais do basalto e do gabbro são os mesmos, plagioclásio, olivina, piroxênio, anfibólio, né? São dois materiais que tendem a formar solos mais argilosos, né? Por quê? Porque eles não têm teores elevados de quartzo. Então, o intemperismo desse material de origem, ele favorece a formação de solos aí mais argilosos. O que vai mudar? O que vai mudar é que o gabbro ele tem uma granulometria mais grosseira. A gente consegue ver os grânulos dos minerais, enquanto no basalto a gente não vê esses grânulos a olho nu, né? O gabbro ele é uma rocha intrusiva, o basalto é uma rocha extrusiva. Ambos podem ser formados pelo mesmo tipo de magma. Então, o magma basáltico ele pode levar à formação do gabbro ou ele pode levar à formação do basalto. Vai depender um pouco aí de se esse resfriamento está acontecendo no interior da Terra, né, e em grandes profundidades, que é o caso do gabbro, ou se ele é uma rocha extrusiva.
E quem vai tem a tendência de se intemperizar mais rápido? Aqueles minerais que têm grânulos maiores. Por que disso? Porque, como a gente já comentou antes, o coeficiente de contração e de dilatação desses minerais, ele é diferente, né? A gente tem 4 minerais aí contraindo e expandindo, e cada um, né, em uma intensidade. E isso leva a uma ruptura, a uma fragmentação desse material. Isso, como os grânulos são maiores, isso acontece primeiro aqui, tá? Em relação aqui, favorecendo aí então o processo de intemperismo, acelerando um pouco aí o processo de intemperismo desses materiais que têm uma granulometria mais grosseira. E lembrando, né, gente, que a gente vai sair desses minerais primários e vai ter a formação dos minerais secundários. Isso pode acontecer nessa sequência: vermiculita, esmectita, caulinita e óxido, ou, como a gente já viu na aula anterior também, a gente pode ter, num ambiente de muita remoção de bases, num ambiente mais quente, né, a gente pode levar a sair do material de origem e formar óxido, sair do material de origem e formar caulinita, tá? Quando a gente tem um material de origem que é rico em nutrientes, será que os solos que vão derivar desse material de origem, eles necessariamente são ricos em nutrientes? Ao contrário, se a gente tem um material de origem que é pobre em nutrientes, será que eu sempre vou originar solos pobres em nutrientes? Bom, para responder isso, vamos pensar numa condição natural, onde a gente não está fazendo adubação, tá? Um material de origem rico em nutrientes, ele pode levar à formação de um solo pobre em nutrientes, né? Por quê? Porque a gente tem processo de lixiviação, a gente tem a remoção desses elementos químicos do sistema. Então, mesmo o solo que era muito rico, ele pode, ao longo do tempo, ir perdendo esses nutrientes e se tornar um solo pobre em nutrientes, tá? Agora, quando o material de origem ele já é mais pobre em nutrientes, a tendência é que o solo formado seja também pobre em nutrientes. A não ser que venham materiais de outros ambientes, né, para mudar essa situação. Se não vier material de outro lugar para mudar essa situação, se o material de origem é pobre em nutrientes, a gente vai ter também um solo que é pobre em nutrientes. Bom, então nós terminamos de falar sobre o material de origem e agora eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês sobre o clima, né? Quais são os fatores do clima que podem interferir aí na formação do solo? E a gente tem vários fatores, então a precipitação, a temperatura, né, a ocorrência de ventos, qual que é a incidência de luz, qual que é a umidade relativa, né? A gente tem uma série de fatores aí influenciando, mas nós vamos focar principalmente em precipitação e temperatura, né, que são os dois principais fatores do clima que vão estar condicionando a formação de solos, que vão estar condicionando o intemperismo. Observem nessa primeira figura aqui, olha, a relação de temperatura com a quantidade de chuva no grau de intemperismo do solo. Quando a gente não tem umidade, gente, por mais que a temperatura seja elevada, a gente vai ter um intemperismo baixo, né? É o que a gente vê na região Nordeste, na região semiárida. A gente não pode generalizar quando a gente fala em Nordeste, a gente tem áreas que estão próximas, né, ao mar, a gente tem áreas também que tem abundância de chuva, mas sim a gente tem no Nordeste uma região semiárida que tem a presença de solos pouco intemperizados. Isso tem muito a ver com essa limitação da água nesses ambientes, né? Por mais que a temperatura seja muito elevada, se não tiver água, a gente não tem tanta reação química, né? Então, a precipitação é um fator muito importante aí. Mas a temperatura também ela é muito importante, ó. Vamos para um ambiente onde a gente tem uma precipitação mais elevada, porém a temperatura é baixa. O grau de intemperismo vai ser fraco, né? Vai ser baixo também. A gente tem um grau de intemperismo um pouco mais elevado numa situação onde a gente tem uma temperatura mais alta, mas não tem tanta precipitação. Em ambientes que a gente tem alta precipitação e alta temperatura, a tendência é de que a gente tenha um intemperismo bastante forte, tá? Nessa outra figura aqui, olha, a gente consegue ver a relação da precipitação pluvial com os minerais que a gente vai encontrar na fração argila. E percebam que a gente vai ter mineral 2:1 quando a precipitação é mais baixa, tá? A montemurillonita, gente, é um tipo de esmectita, tá?
Quando a gente fala em quantidade de chuva, a gente tem que ter na cabeça que não é só o quanto chove, né? Eu preciso pensar em termos de balanço hídrico. O que que é isso? Eu tenho chuva, mas eu também tenho evaporação, né? Então eu tenho a precipitação e eu tenho a evaporação. O que que é o balanço hídrico? É a gente tirar da quantidade de chuva a quantidade que é perdida por evaporação, né? Eu vou ter mais água passando pelo solo naqueles ambientes onde eu tenho essa diferença positiva e maior, né? Então, ou seja, eu tenho mais precipitação, eu tenho a precipitação predominando em detrimento da evapotranspiração, tá? Nesses ambientes eu acabo tendo um intemperismo mais acentuado, porque eu vou ter mais água passando aí pelo perfil de solo e levando, carregando com ela íons, né? E a temperatura, gente, por que a temperatura é importante? Bom, toda vez que a gente aumenta 10 graus, a velocidade das reações dobra. Então, isso vai afetar demais as reações de hidrólise, hidratação, enfim, todas as reações aí que levam ao intemperismo dos minerais. Além disso, a temperatura ela é bastante relacionada com a atividade microbiana, que a gente sabe também que tem um efeito aí, né, no intemperismo, nos processos de intemperismo do solo. Quando a gente fala de temperatura, quando a gente fala de umidade, uma coisa que é interessante é que às vezes a gente vai encontrar numa determinada região quantidades maiores de latossolo, mas latossolos amarelos, enquanto em outras regiões a gente acaba encontrando mais latossolos vermelho, latossolos vermelho-amarelo, né? Na Amazônia, por exemplo, a gente tem uma ocorrência de latossolo amarelo maior do que a gente tem aqui no Cerrado. Por que isso acontece? Bom, a gente tem dois tipos de óxido que estão muito relacionados à cor do solo, né? Que é a goetita e a hematita. Lembrem-se que são dois óxidos, então eu preciso de ter um ambiente propício para o intemperismo para ter a formação deles. Ou seja, se eu tiver num ambiente que é muito frio, por exemplo, né? Eu não tenho tanta formação de óxido, tá? Se eu tiver num ambiente que não tem água, né, que tem muito pouca água, tem muita restrição em termos de água, eu também não tenho muita tendência de formar óxido. Mas, de forma geral, se eu tiver num ambiente que é favorável ao intemperismo, mas que é um pouco mais úmido, ou um pouco mais frio, ou um pouco mais frio e um pouco mais úmido, eu vou levar a formação de goetita, que é um óxido que vai conferir coloração amarelada para o solo, tá? Ao passo que se eu tiver num ambiente um pouco mais quente e um pouco mais seco, comparar Cerrado com a Amazônia, por exemplo, região centro-oeste com região norte, eu tenho uma tendência de ter solos que vão ser formados numa condição um pouco mais seca, né? E que a temperatura nos dois ambientes é alta, então não vou falar em termos de temperatura, mas um pouco mais seco, e isso leva à formação, então, de solos com coloração um pouco mais avermelhada, tá? Então, ambientes um pouco mais úmidos e um pouco mais frios vão levar à formação, mais a formação de goetita, ambientes um pouco mais quentes, um pouco mais secos vão levar à formação de hematita. Bom, observem aí, né, como que o clima está relacionado com o intemperismo. De uma forma geral, no Brasil, as regiões elas vão apresentar áreas de forte intemperismo, tirando a região semiárida, que está aqui mostrada por essa parte amarela, né? E as regiões sul e sudeste, onde a gente tem uma condição de clima um pouco mais ameno, e aí a gente não tem um intemperismo muitas vezes tão intenso como a gente tem aqui no Cerrado, por exemplo, né? Que a gente está numa região que condiciona um intemperismo um pouco mais acentuado aí. Bom, e um último aspecto que eu gostaria de comentar, né, antes da gente terminar de falar sobre o clima, é que isso aqui ajuda a gente a entender aonde vão estar os solos menos intemperizados do país, tá? Observem que muitas vezes as pessoas elas acham que os solos menos intemperizados estão no sul, por ser um pouco mais frio, mas não, né? O sul eu costumo brincar, falo, gente, o sul não é o Canadá, né? Não é um ambiente que você tem frio muito pronunciado, realmente é mais frio do que a gente tem aqui no centro-oeste, nas outras regiões do país, mas não é tão frio assim. E a gente tem o verão lá também, né? Que é uma estação que é muito quente. A gente pode ter temperaturas muito semelhantes às temperaturas que a gente tem aqui no centro-oeste. Então, os solos menos intemperizados do Brasil, eles não vão estar
na região sul? Eles vão estar na região nordeste, né? Não é toda a região nordeste que vai ter solos menos intemperizados, mas aquela região que é semiárida é onde vão estar localizados os solos menos intemperizados do Brasil. Por quê? Porque a gente não tem tanta chuva nessa região, tá? Bom, e aonde estão os solos mais intemperizados do Brasil? Os solos mais intemperizados do Brasil estão na região centro-oeste, mas não é por causa do clima, tá? O clima, se a gente fosse pensar em termos de clima, a região norte ela seria mais propícia ao intemperismo, porque a gente tem mais chuva e temperatura alta, né? Tão alta ou mais alta do que a temperatura que a gente tem aqui na região centro-oeste. Porém, na região centro-oeste, a gente tem outros fatores de formação atuando que vão fazer com que nessa região a gente tenha a concentração mais alta de solos no final do processo de intemperismo, né? Solos que são chamados solos com caráter ácrico, é o solo que está lá na ponta, o solo mais intemperizado que a gente tem, tá bem? Mas eu vou comentar isso um pouco mais para frente ainda nessa aula de hoje. Bom, nós falamos sobre o material de origem, nós falamos sobre o clima e eu vou comentar um pouco agora com vocês sobre o relevo. Imaginem vocês uma situação onde, ao longo de todo o relevo, a gente tenha um mesmo material de origem. E essa região, ela está inserida no mesmo clima, né? Então, a gente está numa região do Cerrado, que tem, ao longo de toda a topossequência, né? Que é a sequência dos solos que estão nessa paisagem, a gente tem o mesmo material de origem. Mas, ainda assim, a gente encontra solos muito diferentes na posição 1, na posição 3 e na posição 4, né? Por que que isso acontece, né? O que no relevo influencia tanto para que a gente tenha em uma posição solos tão mais intemperizados e em outras posições solos tão mais jovens? Bom, para responder isso, nós vamos começar entendendo um pouquinho as 4 posições principais do relevo, né? Que são o topo, que é a parte mais plana e mais alta, longe do lençol freático, o ombro, que é onde começa a zona mais íngreme, né? A encosta, que é a zona íngreme realmente, e o pé ou sopé, que é a área onde vai estar sujeita aí ao alagamento devido à cheia dos rios. Essas 4 posições de relevo, gente, elas vão condicionar o tipo de solo que vai ser formado nessas regiões. Por que que isso acontece? Porque a gente tem mudança na taxa de erosão, a gente tem mudança na drenagem, né, nessas regiões, e a gente tem mudança nos processos deposicionais. Então, a gente tem, eu vou começar de baixo para cima, né? A gente tem áreas do relevo que são áreas mais deposicionais, e tem áreas do relevo que são áreas mais que vão estar sofrendo erosão e vão estar perdendo material. A gente já comentou em algum momento que o processo erosivo ele pode ser visto como um processo contrário ao processo de pedogênese. Enquanto a pedogênese é a formação do solo, a erosão ela vai levar ao desgaste e à remoção desse material que está sendo formado, né? Só para a gente ter uma ideia, um valor, né? A taxa de formação do solo ela é muito variável. A gente já viu, né, algumas coisas que podem mudar aí. Então, o material de origem vai afetar a taxa de formação, o clima vai afetar a posição de relevo, o organismo, né? Então, a gente tem todos os fatores aí afetando a taxa de formação do solo. Mas um valor assim, só para a gente ter alguma ideia, né? Poderia ser um valor de 1 centímetro em 10 anos. Então, é uma taxa lenta de formação. Se a gente tem o tempo todo água passando, né, por esse solo que está sendo formado, ele vai sendo removido. Então, a gente tem posições no relevo onde a taxa erosiva ela é maior do que a taxa de pedogênese, né? O caso dessa encosta íngreme aqui. A gente tem pedogênese, a gente tem erosão, mas a erosão ela acaba sendo mais intensa. Ao contrário, nessa área mais plana, né, a gente não tem tanto processo erosivo. E então, a pedogênese ela é mais intensa, né? E essa é uma das razões pelas quais nessa área a gente vai encontrar solos mais intemperizados do que a gente vai encontrar nessa área e do que a gente vai encontrar aqui embaixo, tá? Por outro lado, aqueles solos que são formados na parte mais baixa da paisagem são solos que estão suscetíveis
ao alagamento periódico, são solos que recebem material trazidos de outras regiões, né? Então a gente tem aí uma intensidade maior do processo de adição nessa posição do relevo, e tudo isso vai mudar o tipo de solo que vai estar sendo formado em cada uma dessas posições. Um outro aspecto que a gente precisa estar atento também é com relação ao formato desse relevo, né? Tanto o formato no sentido vertical, né? Como que é esse formato? Ele é linear, ele é convexo, né? A gente está vendo aqui, ó, convexo, ele é côncavo, né? Como o formato no sentido horizontal, né? Então, ele é linear, ele é convexo, né? Ele é côncavo, né? Por que que isso é importante? Porque isso vai direcionar as regiões aonde os materiais vão ser retirados e onde eles vão ser depositados, né? Então, é uma outra questão a ser observada, são as linhas de fluxos nas vertentes. Bom, um outro aspecto que a gente precisa estar bastante atento, que tem muito a ver com a questão do intemperismo dos minerais, é a drenagem nesse solo, né? Em ambientes onde a gente tem a drenagem livre, o processo de intemperismo ele avança mais do que naqueles ambientes onde a gente tem uma drenagem limitada. E aonde a gente vai ter uma drenagem mais limitada? Nas regiões mais baixas, né? Por quê? Porque à medida que começa a chover, a água, o lençol freático, ele vai subindo o nível dele, né? E nessa região próxima do rio, o que vai acontecer é que vai chegar um momento que esse lençol vai estar alto, né? Vai estar próximo da superfície do solo. Isso vai fazer com que a gente não tenha tanta lixiviação, né? Por que que a lixiviação ela é tão importante para o processo de intemperismo dos minerais? Então vamos pegar o exemplo aqui do calcário, né? Que é o carbonato de cálcio. O calcário, na presença de água, ele é dissolvido a íons cálcio, né, e ácido carbônico. Para que a dissolução desse mineral continue, a gente precisa remover esses íons que são liberados em solução. Então, o calcário reage com a água, né, libera esses íons, e se a gente estiver num ambiente que a água está parada, né, que a água está ali, esse processo vai chegar uma hora que ele vai parar, o processo de dissolução ele vai parar. Por quê? Porque a gente vai atingir o produto de solubilidade desse mineral aqui, né? O que é o produto de solubilidade? O produto de solubilidade, a gente pode calcular ele pela razão da concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, né? Então, quanto mais alto for o produto de solubilidade de um determinado mineral, significa que mais íons ele tende a liberar em solução, ou seja, mais solúvel ele é. Então, mesmo quando eu tenho altas concentrações de íon em solução, esse mineral continua a se dissolver, né? Lembrando que toda substância ela tem um momento onde a gente vai atingir o equilíbrio. Então, tem uma dissolução, libera íons em solução, porém, quando a concentração de íons em solução começa a ficar alta, essa reação para. Quando que essa reação vai retornar? Quando a gente retirar esses íons de solução, né? E como que isso acontece no solo? Isso acontece através do processo de lixiviação desses íons, né? Então, vamos imaginar que choveu hoje, né? E teve uma chuva aí de 2 milímetros. Essa chuva, isso significa então que a gente teve uma infiltração aí de água nesse solo de 2 milímetros, né? Quando isso aconteceu, nessa região aqui, a gente vai ter a dissolução de alguns minerais, né? Até quando? Até o ponto que atinge o produto de solubilidade e essa reação para, né? Só que no dia seguinte chove de novo e chove 3 milímetros, então vai chover, a água vai passar pelos 2 milímetros que ela já tinha passado ontem e vai descer mais um pouquinho, né? Quando isso acontecer, ela vai carregar com ela íons, ela vai carregar com ela esses íons aqui. E qual que vai ser a consequência disso? A gente vai ter um novo processo de dissolução do mineral. Bom, então constantemente a gente vai tendo a ocorrência desse processo de passagem da água, né? A água entra, passa e desce, a água entra, passa e desce, a água entra, passa e desce, carregando com ela os íons e fazendo com que a gente tenha uma taxa mais acelerada de dissolução, tá? Aqui embaixo, isso não vai acontecer na mesma intensidade. Por quê? Porque esse lençol freático,
quando inicia chuvas, ele começa a subir. Então, a gente vai ter uma água, a gente vai ter água descendo, né, água entrando, só que a descida dessa água, ela vai ser limitada pelo quê? Pelo lençol freático que vai estar alto lá, né? Então, em vez da gente ter uma remoção dos íons, a gente vai ter água no sistema, mas vai ter uma certa dissolução, mas essa dissolução vai parar, porque esses produtos não vão estar sendo retirados do sistema, né? Quando que eles vão ser retirados? Só quando o lençol freático baixar de novo. Mas percebam que nessa região o lençol freático ele abaixa e ele sobe, ele abaixa e ele sobe. Isso vai fazer com que a gente não tenha muito nessa parte do relevo a remoção desses íons, né? E isso vai retardar então o processo de dissolução dos minerais que vão estar nessa região. É por isso que é mais comum que os solos que estão aqui nessa parte mais baixa, eles sejam menos intemperizados do que aqueles solos que estão presentes na parte que é mais plana e que é mais alta, né? Então, o relevo, ele condiciona muito essa questão do intemperismo. Uma das razões é pelo fluxo de água, né? Aqui a gente tem um fluxo limitado, a gente tem água, tem até mais água, porém a gente não tem essa remoção, essa saída do produto da dissolução dos minerais. Enquanto aqui a gente tem essa remoção e essa descida desses íons, né, que vão ser carreados até o lençol freático, certo? E essa posição aqui? Bom, essa posição é a posição da paisagem onde a gente tende a encontrar os solos menos intemperizados, tá? É claro que isso, gente, depende um pouco do comprimento dessa rampa, de quanto essa rampa é íngreme, né? Quanto mais suave ela for, menor vai ser a perda por erosão. Então, mais intemperizado vai ser o solo formado nessa região, né? Mas, de forma geral, os solos que estão nessas regiões mais íngremes, eles vão ser solos menos intemperizados do que os solos que estão na parte de baixo da paisagem, né? Principalmente quando essa encosta aqui é um pouco mais íngreme, porque o processo erosivo ele vai levando esse solo que está sendo formado, né? Um outro ponto é a questão do fluxo de água interno. Então, a gente tem um fluxo de água externo, né? A gente tem água que caminha pela superfície, mas a gente também tem uma movimentação subsuperficial de água, né? Isso é muito comum, principalmente naqueles solos onde a gente tem uma diferença de textura. Então, a gente tem uma superfície um pouco mais arenosa e uma subsuperfície um pouco mais argilosa. A água ela entra com bastante facilidade, onde a gente tem areia. A hora que chega na parte um pouco mais adensada, um pouco mais argilosa, fica um pouco mais difícil a infiltração da água. E aí a gente começa, quando a gente está nessa posição mais íngreme do relevo, a gente começa a ter um fluxo lateral aí de água, né? Carregando partículas e carregando íons também, tá? Para as partes mais baixas. Então, a gente tem todos esses processos acontecendo que vão condicionar aí um pouco os solos que vão estar sendo formados em cada um desses locais. E isso vai fazer com que a gente tenha, como eu já comentei, nessa parte, solos mais intemperizados, né, o que a gente chama de latossolos, e nessa parte mais íngreme, solos menos intemperizados, solos que muitas vezes não têm o horizonte B, né, às vezes nem o horizonte C, a gente só tem um pedacinho de horizonte A e já chega na rocha, porque a erosão está levando aquele solo que está sendo formado aqui e depositando esse material na parte baixa da paisagem, né? Um outro ponto que o relevo vai modificar é a cor do solo. Quanto mais embaixo, mais próximo ao lençol freático, né? A gente vai tendo condições redutoras na parte mais baixa da paisagem. Quando a gente tem condições redutoras, né, a gente tem ausência de oxigênio. Na ausência de oxigênio, a gente vai ter o processo respiratório, mas a gente não vai ter respiração aeróbica, a gente vai ter respiração anaeróbica, né? E como que acontece essa respiração anaeróbica? Ela acontece com os micro-organismos utilizando outros aceptores de elétrons que não sejam o oxigênio. Então, normalmente na respiração, a gente tira os elétrons da glicose e esses elétrons são transferidos para o oxigênio, né? Reduzindo esse oxigênio à água, né? No processo de respiração anaeróbica, o que vai acontecer é que o aceptor de elétrons vai ser um outro íon.
No caso, o mais comum, né, o primeiro a ser utilizado vai ser o nitrato, depois do nitrato o manganês e depois do manganês o ferro, né? Quando a gente tem a redução do ferro, o ferro ele vai sair do estado de 3+ para 2+. E ele vai se tornar mais móvel, porque ele vai ter menos afinidade com as partículas de argila, né? Ele vai ter menos afinidade com a carga negativa da argila e ele vai ficar mais suscetível à lixiviação, à descida, né? Então, esse ferro começa a ser carregado e descer, né? E formar uma feição morfológica que a gente chama de mosqueado, né? Eu não vou falar muito sobre isso agora. Eu só quero que, por enquanto, vocês observem a perda de cor que está acontecendo nesse solo. E é muito comum que a gente tenha não só essa perda de cor, que a gente tenha a formação de solos mais amarelos na parte mais baixa, né? Então, como a gente pode observar aqui, ó, esse solo aqui está na parte mais baixa, esse também, né? Materiais de origens diferentes aqui no caso, né? Aqui a gente tem um solo que já está mais perto da água do que esse, então a gente observa que vai tendo os solos eles vão perdendo aquela coloração vermelha, um pouco porque a gente tem menos goetita, a gente tem menos hematita, né? Quanto mais próximo do lençol freático, porque como a gente já viu anteriormente, a goetita ela é formada em ambientes que tem um pouco mais de umidade, né? E a gente vai perdendo também, além da gente vai tendo cores um pouco mais amareladas, a gente vai ficando também com solos com cores um pouco mais neutras quando a gente chega bem próximo ao lençol freático, tá? Por quê? Por conta dessa perda de ferro que vai acontecer nesse solo, tá? Então, esses solos que estão bem aqui, esse solo aqui é chamado de gleissolo, ele fica próximo ao rio, né? Então, a gente vê que ele tem uma cor amarelada, mas ele nem é um amarelo muito intenso, né? É uma cor mais neutra. Isso é característico de solos que estão em ambientes redutores, tá? Eles ficam com essas cores um pouco mais amareladas, eles ficam com uma cor bastante acinzentada, muitas vezes, tá? Indicando aí a saída desse ferro pelo processo de respiração anaeróbica. Nós vamos comentar melhor sobre esse processo, né? Não se preocupem muito com ele, só observem como o relevo muda muitas coisas. Então, ele muda espessura de solo, ele muda o grau de intemperismo do solo, ele muda a cor do solo, né? Às vezes a gente tem ali todos os outros fatores de formação estáveis. Então, eu tenho o mesmo material de origem, eu tenho a mesma condição de clima, foi transcorrido um tempo relativamente parecido, porém, eu tenho solos bastante distintos nessas posições do relevo, tá? Bom, nós comentamos as principais coisas que nós precisávamos falar sobre o fator relevo e nós vamos comentar um pouco agora sobre o fator organismo, né? E para a gente falar sobre o fator organismo, a gente vai dividir Bom, nós comentamos sobre o fator relevo e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o fator organismo. Um primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é com relação aos biomas que a gente tem no país, né? Então, nós temos biomas com características muito distintas. Se a gente comparar a Amazônia com a Caatinga e com o Cerrado, por exemplo, né? A gente vê que na Amazônia a gente tem uma quantidade de massa vegetal muito maior, é uma vegetação muito mais exuberante, né? Do que a vegetação que a gente tem no Cerrado e que a gente tem na Caatinga. Isso está totalmente relacionado com o clima, mas é um fator que vai interferir diretamente no aporte de matéria orgânica para esses solos. E isso vai interferir em outras coisas também, como a gente vai ver mais para frente, né? Vou citar um exemplo aqui, a ciclagem de nutrientes. Quanto mais exuberante é a vegetação, quanto maior a profundidade de raízes que a gente tem, mais essa vegetação consegue manter, né, alguns elementos químicos no sistema, né? E isso tem uma importância muito grande do ponto de vista de intemperismo, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre a importância das plantas no processo de formação do solo. Um primeiro processo, um primeiro ponto que a gente precisa lembrar quando a gente fala sobre a importância das plantas é o aspecto da proteção do solo, né? É uma ação passiva de proteção do solo contra
o efeito da chuva, contra o efeito até da radiação solar mesmo. Então, a gente percebe, né, aqui nessa foto só para mostrar que quando a gente tira a vegetação, a tendência de acontecer esses deslizamentos e tudo mais, ela é muito maior. Por quê? Porque a gente não tem uma vegetação ali segurando, né, as raízes dessa vegetação segurando esse solo. A gente reduz a taxa de infiltração de água, né, porque a gente tira a vegetação e coloca concreto ali, então a gente reduz a taxa de infiltração de água nesse solo, favorecendo o movimento lateral, né, que é um movimento que vai levar aí a essa perda de solo, como está sendo mostrado nessa figura. Então, um primeiro ponto e um ponto extremamente importante é esse. As plantas, elas têm uma ação de proteção do solo contra a erosão, né? Além disso, elas vão adicionar matéria orgânica no sistema, então eu até comentei isso, né, mais cedo. Dependendo da vegetação que a gente tem, a gente vai adicionar menos ou mais matéria orgânica, né? Algumas vegetações, como os pampas, por exemplo, eles têm proporções maiores do que outras de raízes e isso tende a contribuir para um aumento da matéria orgânica do solo, porque as raízes elas têm teores maiores de lignina, né, que são moléculas orgânicas que são mais difíceis de serem decompostas. Então, o tipo de vegetação que está em cima, né, ele vai influenciar a quantidade de matéria orgânica que vai entrar no sistema e vai influenciar também a taxa de decomposição dessa matéria orgânica. Porque eu vou ter algumas vegetações com teores mais elevados de substâncias, de moléculas orgânicas que são mais difíceis de serem degradadas do que outras, né? E a própria quantidade mesmo. Então, a gente tem vegetações, né, como eu citei o exemplo da floresta amazônica, que vão adicionar uma grande quantidade de matéria orgânica, enquanto outras, como a caatinga, o próprio cerrado, né, eles vão adicionar quantidades menores de matéria orgânica no sistema. Um outro ponto é a solubilização de minerais. Quando a gente tem a absorção de elementos químicos pela planta, a planta ela absorve alguns elementos químicos e ela exuda alguns elementos químicos para manter o equilíbrio dela. Então, se ela absorve íons potássio, ela precisa exudar íons de carga positiva. E o íon que geralmente é exudado é o íon H+, né? Se ela absorve ânions, então se a planta absorve cátions, ela geralmente exuda H+. E se ela absorve ânions, ela exuda OH-. Gente, exudação nada mais é do que a liberação de substâncias pela raiz das plantas. É como se ela tivesse, né, mandando embora algumas coisas ali para o solo via raiz, tá? E, de novo, né, então ela vai exudar H+, quando ela absorver cátions e vai exudar OH- quando ela absorver ânions. Só que, de forma geral, ela vai absorver mais cátions do que ânions. E isso vai fazer com que exista uma certa acidificação do solo pelas plantas, né, por essa exudação de H+. E o que vai ajudar no processo de solubilização dos minerais que vão estar presentes no solo, tá? Um outro ponto, exudação de compostos orgânicos, né? Esses compostos orgânicos eles vão trabalhar na agregação das partículas de solo, vai trabalhar na estimulação da atividade microbiana, né? Então tem uma série de papéis aí desses compostos, vão quelar micronutrientes principalmente, enfim, tem uma série de coisas que a gente vai comentando ao longo do semestre sobre a exudação desses compostos. Bom, e a fauna do solo? Como que ela afeta, né, o processo de intemperismo? O processo de homogeneização do solo é um processo realizado pela fauna que vai levar à modificação do solo, né? É o processo de bioturbação, é o processo onde a gente tem formigas, onde a gente tem cupins, levando a argila da parte mais profunda do solo para a parte mais superficial. A gente já comentou sobre esse processo quando a gente estava falando dos processos de formação do solo, né, os processos de transporte. Além disso, a fauna do solo é responsável pela criação de galerias, né, pela criação de poros. Isso vai favorecer a percolação de água no solo. É responsável pela agregação do solo também, né? As excretas elas vão levar a uma agregação das partículas de solo.
O homem, a gente tem uma ação muito intensa nesses processos, pelo desmatamento, como a gente já viu, né? Pela ocorrência de chuva ácida, que pode levar a uma mudança na taxa aí de decomposição dos minerais, pela formação desse tipo de platô, né? Por exemplo, também, que vai mudar o fluxo de água no solo. Então, a gente faz uma série de ações, a própria adubação. Quando a gente aduba, a gente muda o equilíbrio químico que tem no solo, a gente altera as taxas de dissolução dos minerais. Quando a gente cultiva, a gente intensifica a remoção de íons. Então, a gente faz uma série de coisas, né, que vão estar interferindo aí no intemperismo. E pode ser que a gente ainda não consiga ver tão bem ainda esse efeito, mas é claro que à medida que o tempo vai passando, cada vez mais a gente vai ter o efeito antrópico, né, nessa questão da formação dos solos. Um exemplo muito clássico do efeito do homem na gênese, né, na formação do solo, é o que acontece nas áreas aonde vivem ou viveram, né, as tribos indígenas. Esses locais, eles formam solos que são chamados de terra preta de índio, né? Por que que isso modifica tanto o solo? Bom, nesses locais, então, geralmente são locais próximos aos rios, né? Essas comunidades, elas se estabelecem próximas aos rios. A gente vai ter comunidades vivendo ali e essas comunidades vão enterrar os seus mortos, né? E muitas vezes isso é feito dentro de urnas, né? As urnas funerárias, que são feitas de cerâmica, né? Então, o corpo é colocado dentro dessas urnas e enterrado. E por que que isso muda tanto o solo? Bom, o corpo humano, ele é matéria orgânica, né? Além disso, a gente tem a presença dos ossos, que tem fosfato de cálcio, né? Então, a gente aumenta bastante o teor de fósforo aí nesse solo. E esses materiais dessas urnas, eles são ricos em argila. Então, a gente tem aí a adição de alguns outros elementos no solo que vão mudar bastante a dinâmica de nutrientes nesse solo, que vão mudar a capacidade de retenção desse solo, né? A gente tem uma elevação, basicamente dois pontos fundamentais vão mudar. A gente tem uma elevação dos teores de matéria orgânica e a gente também tem uma elevação dos teores de fósforo nessas áreas. Bom, além da ação da fauna, a gente tem a ação também dos micro-organismos, a gente tem a ação também da microflora, né? Atuando aí e contribuindo nesse processo de formação dos solos. Como? Hifas de fungo, né, que vão ajudar na contração e expansão de rochas, por exemplo. A excreta de ácidos pela microbiota, que vai levar ao ataque dessas rochas, desses minerais. A colonização dessas rochas por micro-organismos que vão trazer nitrogênio para o sistema e com isso possibilitar, né, o desenvolvimento de plantas naquele ambiente. A disponibilidade de oxigênio é um outro fator que é afetado, né? Então a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo só sobre o efeito dos organismos, tá? Eu estou citando alguns exemplos, algumas coisas aí que a gente tem essa interferência dos organismos no processo de formação do solo. Bom, comentado sobre os organismos e também sobre o relevo, eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês, né? Por que que o cerrado tem maior concentração de latossolos oxídicos do que na Amazônia, né? Por que que aqui no cerrado a gente encontra mais latossolos oxídicos e na Amazônia a gente encontra mais latossolos cauliníticos, né? Sendo que, se a gente for pensar em termos de clima, a gente já falou sobre isso. Se a gente for pensar em termos de clima, o clima na Amazônia seria até mais propício para ter solos mais intemperizados lá do que a gente tem aqui, né? Mas tem dois pontos fundamentais que vão fazer com que os solos do cerrado eles sejam um pouco mais intemperizados. Um ponto fundamental é a questão da drenagem, né? Na Amazônia, o nível do lençol freático é mais elevado, então o lençol freático ele fica mais próximo da superfície do solo e isso acaba reduzindo bastante o processo de remoção de íons do sistema. Então a gente tem áreas mais altas lá, claro, né? Mas de uma forma geral
as áreas mais altas e planas, elas estão menos distantes do lençol freático do que as áreas altas e planas que a gente tem aqui no Cerrado. E um segundo ponto é a questão da vegetação. A vegetação da floresta amazônica, né, a floresta amazônica, ela é uma vegetação mais exuberante do que o cerrado. E isso faz com que a gente tenha uma manutenção do silício nesse sistema. Por quê? Gente, vocês concordam que o processo de absorção de nutrientes é um processo praticamente oposto ao processo de lixiviação? Enquanto a lixiviação ela está retirando íons e levando esses íons embora, o processo de absorção está trazendo esses íons para cima, né? Ele está trazendo de áreas mais subsuperficiais do solo e levando para a formação da vegetação. Quando essa vegetação morre, esses elementos são reincorporados no sistema, né? Bom, isso faz com que a saída de silício na região amazônica seja menor do que a saída de silício na região do Cerrado, né? E a gente já viu que para a gente ter solos menos intemperizados, né, para a gente ter mais caulinita do que óxido, a gente precisa ter um pouco mais de silício no sistema, né? Quando a gente sai de mineral 2:1 para mineral 1:1 para óxido, a gente tem uma redução do teor de silício, 2:1, né, de novo, 2 lâminas de tetraedros de silício para uma de octaedro de alumínio. 1:1, uma lâmina de tetraedro de silício para uma lâmina de octaedro de alumínio. E óxido eu não tenho silício. Então a gente vai tendo uma perda gradativa do silício, né? Que acontece, como eu já comentei em aulas anteriores, principalmente porque o silício, embora ele seja um elemento de carga 4+, ele hidrolisa a água, então ele vai acontecer na solução do solo com carga negativa, né? E os minerais que a gente tem no início do intemperismo, os minerais 2:1, a carga deles é também negativa, então eles não têm tendência de reter silício. Eles vão deixar o silício suscetível às perdas por lixiviação, né? Se a gente não tiver um outro processo aí que pegue esse silício e leve ele de volta para cima, ele vai ser perdido, né? A mesma coisa quando a gente compara solos cauliníticos com solos oxídicos. Os solos cauliníticos vão ter uma perda maior de silício, porque são solos que têm uma quantidade maior de carga negativa do que os solos oxídicos, né? Quando a gente chega num solo oxídico que tem um desenvolvimento de carga positiva e que poderia reter esse silício já foi, em grande parte, perdido pelo processo de lixiviação, né? Então a gente tem essa... para a gente ter minerais menos intemperizados um pouco, a gente precisa manter uma certa concentração de silício. Mais alta para manter minerais 2:1, um pouco mais baixa para manter minerais 1:1, e aí uma concentração muito mais baixa quando a gente não consegue manter esses minerais 1:1 e tem a formação dos óxidos. Então, tanto o fato da gente não ter uma drenagem tão intensa, né, como o fato da gente ter uma vegetação mais exuberante que pega esse silício e leva ele mais para cima, assim como os outros elementos químicos, né? A gente tem uma perda menos intensa de todos os elementos químicos, na verdade, né? Isso vai levar à formação de solos que são um pouco menos intemperizados. Percebam, não estou dizendo que lá a gente vai ter muitos solos pouco intemperizados, eu estou dizendo só que os latossolos lá, eles tendem a ser mais cauliníticos, enquanto os latossolos aqui na região do Cerrado, eles tendem a ser mais oxídicos, né? A gente tem regiões na Amazônia que tem solos bem pouco temperizados? Tem, né? Regiões mais próximas ao rio, que o lençol freático está mais alto, e aí a gente tem uma remoção muito baixa, então, né, dos íons, né? Agora, na parte mais alta, que está um pouco mais distante, a gente vai ter a formação de latossolos da mesma forma que a gente tem aqui na região do Cerrado, com esse detalhe que eles tendem a ser um pouco mais cauliníticos do que os latossolos que a gente encontra por aqui, né? Claro que a gente não pode generalizar, a gente também tem latossolos cauliníticos no Cerrado, depende um pouquinho da região, né? Se ele está na borda, se ele está mais no meio do Planalto, mas a gente, de uma forma geral, os latossolos aqui são mais oxídicos do que os latossolos lá. Bom, e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o último fator de formação do solo, que é o tempo, né? Quanto mais tempo foi transcorrido desde que a rocha
foi exposta aí à superfície do solo, maior a tendência do solo de ficar com uma profundidade maior, né? Então a gente tem uma formação mais inicial e aí a gente vai tendo um desenvolvimento maior até que a gente tem o desenvolvimento do solo como um todo, né? No Brasil, o tempo não é um fator de formação tão importante. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente não teve a ocorrência de alguns eventos, né, geológicos que levaram ao rejuvenescimento das superfícies. Então, vamos só contextualizar um pouquinho, deixa eu só explicar uma coisa para vocês antes de falar isso. A crosta terrestre, que é a camada mais superficial, isso vai variar um pouquinho de autor para autor, tá? Mas a gente pode falar em alguma coisa aí em torno de 70 quilômetros de espessura. Então, ela tem alguma coisa em torno de 70 quilômetros de espessura. O solo, gente, ele tem aí, né, os solos que são bastante profundos, né? Eles vão ter aí alguma coisa como alguns metros. Então, o solo, ele é uma camada muito pequena quando a gente pensa em termos de terra, né? Se a gente fosse fazer uma analogia entre a terra e um ovo, a crosta terrestre, que tem 70 quilômetros de extensão, ela proporcionalmente estaria para a terra, assim como a casca está para o ovo, né? O que é o solo? Não é nada, é uma poeirinha que está ali em cima. Então, os eventos geológicos que acontecem na Terra, eles podem levar a uma mudança dessa superfície, tá? Dessa superfície onde está sendo formado o solo. E a cada tempo isso realmente acontece. E isso vai fazer com que o processo de intemperismo comece de novo. Então, nas áreas onde a gente teve glaciação, por exemplo, né, que grandes massas de gelo movimentaram aí, né, as rochas, a gente teve a exposição das rochas que estavam na parte mais subsuperficial, né? Quem assistiu aquele filme A Era do Gelo, a gente vê bastante isso, né? A hora que eles precisam fazer aquela migração e tem toda aquela saída deles e a gente começa a ter aqueles levantamentos de geleiras e tal, né? Um pouco fantasioso, algumas coisas ali, mas enfim, só mostrando que aconteceu um evento que trouxe de novo, né, tirou o solo ali daquela região e expôs novamente a rocha. Então, o tempo nessas regiões começa a contar de novo. A gente não teve esse evento aqui. A gente não tem áreas, né, que tem derramamento de lava no Brasil. A gente também não tem áreas assim que sofreram terremotos muito importantes, principalmente nos últimos anos, né? Então, isso faz com que a gente não tenha um rejuvenescimento dessa parte mais superficial, que é onde está o solo, fazendo com que o tempo não seja um fator tão importante para a gente, né? Nas áreas onde teve um derramamento, por exemplo, a gente tem um solo ali, teve o derramamento, então o material de origem foi colocado ali em cima de novo e o tempo começou a contar de novo, né? Então é por isso que a gente diz que aqui no Brasil o tempo ele não é um fator de formação assim tão importante, né? Mas claro, é importante também, é um fator que a gente não pode deixar de lado, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de tempo é que algumas vezes, em alguns lugares, o tempo ele vai transcorrer um longo tempo e a gente não vai ter a evolução daquele solo. Por quê? Porque a gente diz que a gente está em equilíbrio dinâmico. Então, nessa posição da paisagem, por exemplo, olha só, eu não tenho pedogênese aqui? Eu tenho pedogênese aqui. Só que eu tenho uma erosão muito intensa também, que vai estar o tempo todo levando o solo que está sendo formado. Então, embora eu tenha a ação do tempo, né, fazendo com que o solo seja formado, eu tenho a ação da erosão levando esse solo que está sendo formado embora. Então, mesmo que seja transcorrido bastante tempo, a gente acaba continuando estando com solos menos intemperizados aqui. É por isso que mesmo aqui no Brasil, onde o tempo ele não tem esse papel tão importante, a gente tem áreas onde os solos são menos intemperizados, né? Então, o que está acontecendo? Tem um outro fator de formação aí que está limitando o desenvolvimento desse solo. Nessa região seria o relevo, né? Mas a gente tem regiões também onde vai ser o clima, onde as regiões mais áridas, então eu vou ter o clima limitando aí o desenvolvimento dos solos, tá?
Bom, gente, então nós fechamos a aula sobre fatores e processos de formação. Como eu comentei com vocês no início dessa aula, é uma aula muito importante para a gente. Tudo que a gente vai ver daqui para frente, eu comentei rapidamente aqui hoje, né? Agora a gente vai começar a destrinchar as coisas que a gente já começou a conversar aqui. Então é uma aula que vocês precisam ter um entendimento muito bom dela e é uma aula que ajuda muito a gente a hora que sai para andar, olhar a paisagem e começar a entender algumas coisas, né? Por que que eu achei um neossolo quartzarênico lá naquela posição de topo, que é a posição onde a gente geralmente encontraria um latossolo, né? Provavelmente a gente tem um material de origem ali que não permite um processo intenso de intemperismo, então leva à formação de um solo que, embora profundo, seja um solo considerado um solo pouco intemperizado. E é isso então, e na próxima aula nós vamos conversar sobre o intemperismo de minerais no solo, né? Como que acontece esse intemperismo, quais são os minerais formados, quais são as características de cada um desses minerais, como que os nutrientes de plantas interagem com esses minerais, né? Para a gente também entender como que todo esse processo interfere na nossa vida aí na hora de fazer adubação, na hora de fazer calagem no solo, tá certo? Então é isso aí e até o próximo vídeo.